Olá, eu me chamo Victor e, em conjunto com Augusto, Eric, Ítalo, Jordan, Jorge e Lucas, estarei iniciando a apresentação do nosso trabalho de química orgânica sobre lipídios. Lipídios são, de forma resumida, moléculas hidrofóbicas solúveis em solventes orgânicos, geralmente compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio, podendo ter outros elementos como fósforo, nitrogênio e enxofre em sua composição. Nessa apresentação, abordaremos vários tópicos sobre o tema apresentado, como os tipos de lipídios, processos que os envolvem, diferenças e vários outros. Iniciando pelos triglicerídeos, eles são um tipo de lipídio composto por um glicerol e três moléculas de ácidos graxos. Eles são encontrados principalmente na nossa alimentação, estando presente em óleos e gorduras de origem vegetal, como óleo de dendê, óleo de soja, óleo de girassol e manteiga de cacau, e de origem animal, como banha suína, manteiga e sebo bovino. A função principal deles é ser usado para a produção de energia no organismo e também armazenar lipídios, além de contribuírem para o isolamento térmico e para a proteção contra choques mecânicos, uma vez que eles também compõem o tecido adiposo. No nosso organismo, o organismo humano, os triglicerídeos circulam por nossa corrente sanguínea, sendo transportados pelo VLDL e são armazenados no próprio tecido adiposo. Mas o acúmulo excessivo de triglicerídeos no corpo pode acarretar em doenças cardiovasculares, pode acarretar em pancreatite e vários outros problemas de saúde. Os fosfolipídios são uma categoria de lipídios formada por uma metade polar e uma metade apolar. A metade polar é composta por um grupo polar variável que diferenciará um fosfolipídio de outro, um fosfato e um glicerol, enquanto a metade apolar é formada por uma cadeia carbônica saturada e uma insaturada. A cadeia carbônica insaturada apresenta grande importância para a fluidez das membranas plasmáticas, visto que a insaturação diminui a superfície de contato entre as moléculas, auxiliando na fluidez. Os fosfolipídios são surfactantes naturais, o que significa que eles facilmente formam micelas, em que temos uma composição apolar no centro, com os fosfolipídios em volta, formando uma esfera, com uma composição polar no meio externo. Alguns exemplos notáveis incluem a lecitina ou fosfatidilcolina, que foi o primeiro fosfolipídio descoberto, e a fosfatidiletanolamina. Agora para os esteróis, que são lipídios com estrutura única, de quatro anéis fusionados e um grupo hidroxila. Eles estão presentes em todos os organismos vivos e desempenham funções essenciais, como estabilização de membranas plasmáticas e a síntese de hormônios. A base molecular dos esteróis é formada por quatro anéis fundidos que compõem o núcleo esteroide. A presença da hidroxila confere propriedades ligeiramente polares, permitindo interações estratégicas com membranas biológicas. Dentre exemplos notáveis, figuram o colesterol, encontrado em animais, crucial para a fluidez das membranas, o ergosterol, presente em fungos onde atuam os fármacos antifúngicos, e fitosteróis, abundantes em plantas que competem com o colesterol. Dentro da biomedicina, eles têm diversas aplicações. Por exemplo, os fitosteróis são adicionados a alimentos para o controle do colesterol. Os antifúngicos atuam no ergosterol. E o colesterol alto é um fator de risco para doenças como doenças cardiovasculares. Também há outros produtos que fazem uso do colesterol, como margarinas enriquecidas ou medicamentos. Em resumo, eles são moléculas fundamentais para a vida, com estruturas semelhantes, mas funções adaptadas para cada organismo. Prosseguindo agora com os cerídeos são ésteres formados pela reação de ácidos graxos superiores e álcoois superiores, ou seja, que têm cadeia longa com mais de 4 carbonos. Eles podem ser classificados como lipídios simples e serem genericamente chamados de ceras. As ceras podem ter origem tanto vegetal, como a cera de carnaúba, uma palmeira comum no semiárido do Nordeste do Brasil, e animal, como a cera de abelha e das penas das aves, que também tem cera. Nos vegetais, sua função é impermeabilizante, impedindo a perda excessiva de água. E já no meio ambiente e nós, seres humanos, sua função é proteger contra a proliferação de micro-organismos, como no caso do cerume humano, que protege o ouvido de micro-organismos e de sujeira externa. O próximo tópico a ser abordado neste trabalho é o processo da gliconeogênese e sua relação direta com os lipídios. Como o próprio nome sugere, a gliconeogênese consiste na geração de glicose a partir de novas substâncias que não os carboidratos, mais especificamente os polissacarídeos, que normalmente são degradados no corpo para a obtenção do monossacarídeo glicose. Para substituir os carboidratos, três substratos principais são utilizados pelo corpo: o lactato, alguns aminoácidos
e o glicerol, sendo este último um tipo de lipídio, mais especificamente um triglicerídeo. O glicerol é retirado das reservas lipídicas do tecido adiposo no corpo e passa por diversos processos e transformações até que finalmente consiga ser convertido em glicose. Um desses processos, exemplificado na tabela no slide, é quando o glicerol é convertido em glicerofosfato, depois em dihidroxiacetona-fosfato e gliceroaldeído 3-fosfato, convertendo-se em frutose 1,6-fosfato, frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato e, por último, a glicose. A saponificação é uma das reações mais importantes envolvendo lipídios. Ela ocorre quando óleos e gorduras, que são triglicerídeos, reagem com uma base forte, como o hidróxido de sódio, gerando sabão e glicerol. Nesse processo, as ligações entre o glicerol e os ácidos graxos são quebradas. Os ácidos graxos se ligam ao sódio, formando o sabão, enquanto o glicerol é liberado. É uma reação do tipo hidrólise alcalina. O sabão formado tem uma estrutura anfipática, ou seja, com uma parte polar que se liga à água e outra polar que se liga à gordura. Isso permite que ele forme estruturas chamadas micelas, que envolvem partículas de gordura e facilitam sua remoção com água. É por isso que o sabão é tão eficaz na limpeza. Além da importância química, a saponificação tem grande relevância prática. Ela é a base da produção de sabões artesanais e industriais, utilizados diariamente em nossas casas. Também é considerada uma alternativa mais sustentável aos detergentes sintéticos, já que o sabão é biodegradável e causa menos impacto ambiental. Outro ponto positivo é a valorização de óleos reciclados, como óleo de cozinha usado, que pode ser reaproveitado na fabricação de sabão caseiro. Isso ajuda a evitar o descarte inadequado e promove a conscientização ambiental. Agora falaremos sobre as gorduras saturadas e insaturadas e as suas principais diferenças. As gorduras saturadas estão presentes em alimentos como carnes vermelhas, manteiga e queijos. Já as gorduras insaturadas são encontradas normalmente no azeite, no abacate, nozes e em peixes como o salmão. Quimicamente falando, as gorduras saturadas possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, tornando a sua estrutura um pouco mais rígida. As gorduras insaturadas, por sua vez, apresentam uma ou mais ligações duplas entre os carbonos, e a depender disso estão classificadas em outras duas subdivisões: monoinsaturadas, que são as que possuem apenas uma ligação dupla, e poliinsaturadas, que são as que possuem duas ou mais insaturações. No organismo, as gorduras saturadas tendem a aumentar os níveis de LDL, que é o colesterol de baixa densidade, ou colesterol ruim. Já as gorduras insaturadas ajudam a elevar o HDL, que é o colesterol conhecido como bom ou de alta densidade, e contribuem para reduzir o outro colesterol, o LDL. Óleos e gorduras diferem principalmente pelo estado físico que cada um apresenta à temperatura ambiente. Os óleos são líquidos, via de regra, e as gorduras sólidas. Uma exceção é o óleo de coco, que mesmo sendo majoritariamente insaturado, é sólido em temperatura ambiente. No geral, os óleos têm origem vegetal e as gorduras animal. Quimicamente falando, os óleos contêm mais ácidos graxos insaturados com a conformação cis, que cria dobras nas moléculas e dificulta a compactação delas, o que resulta numa menor densidade e no estado líquido que nós observamos. Já as gorduras são ricas em ácidos graxos saturados com conformação de cadeia linear, que interagem mais facilmente e formam estruturas que acabam sendo mais densas e mais sólidas também. Existem também as gorduras trans, que são compostas por ácidos graxos insaturados, mas com a conformação trans. Elas estão presentes naturalmente em alguns animais ruminantes e nos produtos derivados desses animais, mas podem ser produzidas industrialmente, através da hidrogenação de óleos vegetais que remove a dobra da molécula e torna o composto mais sólido. Bom, e é isso. Esperamos que vocês tenham entendido e aprendido o que nós quisemos trazer sobre os lipídios neste vídeo e neste trabalho. Agora fiquem com as referências e muito obrigado por assistirem até aqui.